Sejam bem-vindos, assim como eu sempre me sinto também muito bem-vindo a esta casa, desde a entrada, nos portões, percorrendo os corredores, encontrando velhos amigos de movimento espírita, encontrando novos amigos, recebendo o carinho, a amizade e os abraços dessa casa. A gente tenta retribuir aqui da maneira que o nosso coração puder oferecer a vocês, com aquilo que a gente tem preparado nos dias que antecederam a nossa vinda aqui. Então, agradecer a casa mais uma vez pelo convite, a Geisa, que com muito carinho, ela sempre nos convida, deixando à vontade para que a gente possa fazer as reflexões aqui nessa casa que nos parece que nos é tão caro, e já fizemos bons amigos aqui. Entrega a aflição de cada dia ao silêncio de cada noite. Essa é uma frase pinçada de um texto do Espírito Meimei através de Chico Xavier. Uma frase que por si só já daria um seminário. Uma frase que por si só já dialoga profundamente com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com os obstáculos encontrados durante toda a nossa existência. Entregar, que nem nos diz a autora espiritual Joana de Ângeles, entrega-te a Deus. Se ainda não conseguimos conhecê-lo profundamente, se ainda não conseguimos compreendê-lo profundamente, então, que tal dar o primeiro passo? E o primeiro passo sugerido pela mentora Joana de Ângeles é entregarmos a Deus, entregar as nossas aflições, entregar as nossas dificuldades àquele a quem nós confiamos, àquele a quem nós dizemos todos os dias ser o nosso Pai, o nosso guia maior, o provedor de todas as coisas, sem com que as aflições dirijam os nossos caminhos, sem com que as aflições possam ditar o caminho da nossa vida. Então, todas as vezes que nós encaramos essa verdade frontalmente, é necessário que se pense também, que se acredite não mais ingenuamente, mas se acredite que existe um Deus bom, um Deus justo, que sabe de todas as coisas, que conhece profundamente os nossos caminhos, sabe da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e o que somos capazes de realizar. Só Deus sabe o que nós fizemos para estar aqui na noite de hoje. Só Deus sabe o que nós passamos em todas as nossas existências para estarmos aqui na noite de hoje, por vontade própria, querendo evoluir, desejando sair do estado estático que muitas vezes nos encontramos durante muitas reencarnações, mas hoje já desejamos ser melhores. Hoje já desejamos ser diferentes do que era antes. É por isso que falar de aflição é falar um pouco de cada um de nós. Seria pretensioso de minha parte vir aqui em cima falar das aflições de minha vida sem reconhecer que as nossas vidas estão recheadas delas. Portanto, qualquer um poderia estar aqui agora, em meu lugar, falando profundamente sobre aflições, sobre resignação, sobre fé, sobre confiança e, acima de tudo, sobre movimentos interiores da alma que nos são característicos, que nos fizeram chegar até hoje e nos fizeram ser
quem nós somos hoje. Raul Teixeira sugere que nós possamos nos debruçarmos sobre os problemas do mundo, mas jogando luz em uma pergunta: em que mundo estamos vivendo? E a doutrina espírita nos responde: vivemos num mundo de expiação e prova. Portanto, característica intrínseca desse mundo são as provas, as vicissitudes, as angústias, as aflições, as dores. Então Raul nos pede que tenhamos paciência, calma para refletirmos em cima disso. Ele diz que temos dois caminhos a seguir. O primeiro, observar o mundo que nós estamos vivendo e nos desavorarmos, ficarmos aflitos. E aí a nossa vida naturalmente vai se tornar uma aflição só, um pandemônio, uma bagunça. E aí a esperança vai se esvair, a fé se apequena e a nossa vida começa a embotar, porque se nós não confiamos, se nós não cremos que aqui é só uma fase, que o que estamos vivendo é só um estágio, então logo a nossa vida começa a se tornar um martírio. Mas o Raul sugere que possamos ter uma outra atitude também. E essa atitude é mais franca, é mais leal aos nossos dias e é mais lúcida diante daquilo que a doutrina espírita nos faz pensar. Ele nos diz que se nós tivermos a certeza de que esse mundo é o segundo estágio da evolução, nós temos os mundos primitivos, vai até os celestiais, nós estamos no segundo estágio. Saímos agora, há pouco tempo, do mundo primitivo, estamos no mundo de expiação e prova e já sentimos as influências do mundo de regeneração. Estamos numa fase de transição planetária, em que muitas vezes os nossos desejos é de que fiquemos presos aqui, mas as nossas intuições e as nossas sugestões nos dizem que precisamos nos agarrar daqui, precisamos continuar caminhando, precisamos continuar em passos firmes, precisamos continuar juntos, porque não se vence a prova deste mundo sozinho. Nós somos filhos de Deus, criados para viver em sociedade, criados para nos dar com a diversidade. Isso será somente através da diversidade, através do diálogo, através da democracia, através da construção salutar, em que a sociedade precisa ser construída em conjunto, é que nós vamos nos desagarrar dos mundos primitivos, em que o eu, o orgulho, o egoísmo, a intolerância, a vaidade, que fala por si só, para mim só, é preciso desagarrar desses estágios. Ele sugere que então nós deixemos de ser puramente o eu, para começar a pensar em nós, porque nós estamos numa grande jornada. E não, essa jornada não é sobre quem chega primeiro, é sobre quem chega com a maior quantidade de gente possível. Eu já contei essa história aqui, mas eu torno a repetir, porque para mim foi ponto paradigmático na minha vida. Uma situação corriqueira de casa, do dia a dia. Estava chegando em casa, eu moro num apartamento, chegando em casa, doido para chegar primeiro, estava com minha esposa e minha filha, doido para chegar primeiro em casa para pegar o controle e botar no futebol. A gente disputa, só tem uma TV em casa, então a minha esposa quer ver série
ou quer botar desenho infantil para minha filha mais nova, de 4 meses. Mas eu tenho outra filha de 15 anos, que se tiver em casa também quer ver outra série, e eu quero ver o futebol. Eu falei, nossa, eu vou chegar primeiro. Saí correndo, abri a porta do carro, fechei, abri, chamei o elevador, entrei no elevador, subi correndo. Quando eu cheguei, que eu estou botando a chave na porta de casa, alguma coisa me diz assim: mas vale a pena chegar em casa sozinho? Mas vale a pena sentar-se no sofá sozinho? Porque a vida não é sobre quem chega primeiro em casa, é sobre quem chega juntos, quem chega junto em casa, quem divide as responsabilidades, as aflições, as dores, as angústias, as alegrias. As alegrias. Portanto, entregarmos as aflições de cada dia ao silêncio de cada noite é reconhecermos que estamos passando por alguns momentos difíceis e eles não serão ad eterno na nossa vida. É preciso dar tempo ao tempo e construir o nosso próprio caminho, porque o caminho se faz no caminhar. Existem algumas coisas que nós conseguimos planejar antecipadamente, outras precisam caminhar, porque precisa absorver experiência, precisa ter errado para saber que errou. Em alguns casos não, mas na maioria sim. Então nós estamos rodeados desses problemas, dessas angústias, desse desespero no dia a dia, dessa vontade de querer só eu, mas na realidade chamando para ser nós, para sermos plural. E o Emmanuel nos diz que a aflição de cada dia, se entregue ao silêncio de cada noite, é uma espécie de aflição e tranquilidade dialogando entre si. E ele diz assim, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 27, ele nos dá uma dica. Ele fala assim: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e a seguir, ao invés das facilidades do imediatismo da terra, preferiu, para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a compreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. O Emmanuel está falando aqui que essas aflições servem-nos como lição. Essas aflições vêm aferir a nossa alma, buscando compreender em que grau nós estamos, em que momento da evolução humana nós estamos conectados. Porque é exemplo do Cristo, que resignou-se, que viveu com aqueles mais necessitados, caminhou com aqueles que eram ultrajados, fez questão de nascer na periferia, crescer na periferia e na periferia se formar como homem. Porque naquela época, viver com os mais pobres era humilhante, era desesperançoso. Viver com os mais pobres e qualificar as mulheres da maneira que aqueles homens qualificavam naquela época, de maneira machista, era descaracterizar a sociedade, mas
Mas Jesus não se dobrou à cultura, à sociedade da época. Em praça pública, Jesus evitou o feminicídio, perguntando a todos aqueles que estavam com pedra na mão, que não teria pecado, poderia arremessar a pedra na mulher adúltera. E todos eles deixaram a pedra de lado. E Jesus falou com ela: onde estão aqueles que te acusaram? Eu também não te acuso, vais e não peques mais. Mas ele combateu frontalmente os problemas da época, e ele preferiu ir para a cruz, ele preferiu se entregar a conviver com essas desigualdades humanas, ele preferiu caminhar a via crucis, ao invés de fomentar, junto àqueles homens da época, junto àquela cultura, junto àquele tipo de pensamento religioso tão perverso, tão intolerante e tão aflitivo àqueles que viviam na época. Jesus levou aqueles homens e mulheres à esperança de serem iguais, à esperança de serem livres, libertos da matéria, e disse a cada um deles: a mulher que era visto como subalternidade na sociedade, disse a cada uma delas que elas eram iguais a qualquer um. E disse àqueles homens e mulheres que não tinham posses materiais que eles eram muito mais ricos do que qualquer um daqueles que viviam em Roma. Porque o que liberta é o espírito, e o que enriquece é a alma. E disse para aqueles que estavam seguindo que seria difícil caminhar, mas que a chegada seria triunfal. Porque a chegada seria de mãos vazias, mas de coração inundado em paz. Inundado em paz. Ele nos diz, João 16:33, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E as suas palavras têm alcançado nossos corações em todas as épocas da humanidade, nos dizendo que a cada aflição da vida, para cada aflição de nossa vida, existe um momento de resguardo, um momento de amparo na noite, junto àqueles que nós amamos. Existe uma história que fala um pouco sobre sacrifício, sobre aflição, mas sobretudo sobre resignação, que é isso que a nossa fala de hoje vai permear. Confiança, atitude, resignação, fé. Há muitos anos atrás, no Japão, houve um terremoto e várias casas desabaram, vários prédios desabaram, e uma casa em especial morava uma jovem senhora que tinha um filho de 4 meses. A casa desabara em cima dela. Então o líder de uma busca dos bombeiros, com todo um aparato de pessoas qualificadas para achar sobreviventes, entraram naquela casa, buscaram em todos os cômodos. Em determinado momento, o líder daquela exposição chegou, viu uma fresta que dava num quarto, e não conseguindo visualizar direito o que estava ali, aproximou-se e viu que tinha uma moça de joelhos, com o corpo arremessado para frente,
com os braços embaixo da barriga, como se estivesse protegendo algo. E ele pensou que ela estivesse viva, alcançou com o braço pela fresta e viu que o seu corpo estava inerte, gelado, estava morta. Então ele chamou os seus amigos, dali saíram para uma outra casa que estava desabada ao lado. Mas tocado intimamente em seu coração, aquele companheiro voltou a casa e mais uma vez, buscando chegar até aquela companheira, retirou-a um pouco do local onde ela estava, buscando saber o que estava embaixo da sua barriga, ali protegida. E ele viu que tinha um manto branco, e mexendo mais um pouco, viu que existia ali uma criança, estava viva. E ele gritou: uma criança viva! E todos vieram ajudar. Retiraram os escombros, retiraram a mulher de cima da criança. A criança estava viva, estava dormindo, tranquila. Quando retirado o manto de cima da criança, existia um celular. E ao abrir o celular, tinha uma mensagem gravada por ela: se você pôde sobreviver, saiba que eu te amo. E aquele telefone passou de mãos em mãos. Todos aqueles bombeiros choravam, porque era a mensagem deixada de uma mãe que protegeu o seu filho, para que ficasse marcado para toda a eternidade que o amor percorre todos os caminhos, enfrenta todas as dificuldades e faz com que a vida continue. Portanto, se eu e você estamos aqui até hoje, na luta diária do dia a dia, vencendo as aflições da nossa existência, talvez eu e você agora estejamos passando por um momento que nunca imaginávamos passar. Talvez nós estivemos desacordados por um tempo, quando abrimos os olhos, vimos o tempo passar e nada fizemos. Talvez você conheça uma pessoa agora que perdeu um ente querido. Talvez você mesmo perdeu agora há pouco um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Talvez alguém tenha perdido o emprego, está passando por dificuldades financeiras. Talvez alguns de nós aqui possa estar passando por uma aflição íntima tão grande a ponto de estar no limiar de uma depressão. Talvez alguns aqui já tenham pensado em suicídio. Talvez nós conheçamos alguém que tenha suicidado ou que está à beira de cometer um infortúnio. Mas se nós chegamos até aqui, se eu e você estamos aqui, é porque Jesus se debruçou sobre nós e todos os escombros das dores do mundo caíram sobre ele, e nós estamos debaixo dele, e ele deixou gravado em nossos corações, para que nunca esqueçamos que se eu e você conseguimos chegar até aqui, é porque ele nos ama, e ele continuará conosco durante toda a eternidade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu e você estamos salvos. Porque um pai ora por nós, olha por nós, e um grande irmão de caminhada, chamado Jesus Cristo, se alegra cada vez que nós vencemos um desafio. O Emmanuel, no livro no Reformador do ano de 1954, ele escreve um texto chamado Nem Todos os Aflitos.
E ele fala assim: a aflição é um desafio que poucos suportam. É uma lição que raros aprendem. É um tesouro que não se recebe facilmente. Eu vou repetir. A aflição é um desafio que poucos suportam. É uma lição que raros aprendem. E é um tesouro que não se recebe facilmente. E aí nós pensamos que o que nós mais queremos na nossa vida é ter uma vida em paz, é ter uma vida feliz, sem problemas, com dinheiro no bolso, com saúde, com a família, com mesa farta. Mas nós nunca conseguimos alcançar isso em sua plenitude. Por quê? Porque existem vazios em nossa alma que precisam ser preenchidos. Porque existem problemáticas que trazemos ao longo da nossa existência que precisam ser resolvidas. E como resolve isso? Nos desafios do dia a dia. Essa é a luta diária da existência. A lição precisa ser aprendida. O tesouro precisa ser merecido. O desafio precisa ser enfrentado. Porque todas as vezes que nós nos dispusermos a vencer esses desafios, a aprender a lição e a receber esse tesouro dentro da alma, nós deixaremos para trás os períodos do primitivismo, as dores mais atrozes, e galgaremos patamares melhores para o caminhar da nossa vida. A noite, o dia está em aflição, ele representa a nossa vida. Uma vida ainda com muitas atribulações, com muitas tribulações, com muitos problemas, com muita coisa a ser resolvida. Outro dia eu estava saindo de casa para trabalhar, aí uma amiga minha me ligou, que ela ia comigo, falou assim: Saraiva, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu já acordei de manhã, meu filho não acordou na hora certa, eu fui botar o café na mesa, a xícara de café caiu no chão, o meu marido já brigou comigo, eu fui soltar o cachorro mordeu o cachorro do vizinho, eu fui entrar no carro, o carro estava com o pneu vazio, eu estou com medo de sair de casa. Estou com medo de sair de casa. Tenho medo que pode acontecer no caminho. Mas, gente, imagina se a gente tivesse medo de todas essas coisas. Quem conseguiria sair de casa? Eu tenho certeza que só hoje, cada um aqui passou por desafios para chegar até aqui. Foram difíceis. Coisas que parecem corriqueiras do dia a dia, mas que para cada um em sua intimidade é um suplício. É um suplício. Tem gente que fica aflito com uma toalha molhada em cima da cama. Ainda bem que minha mulher não está aqui hoje, senão ela vai falar que era ela. Tem gente que fica aflito com... Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando a gente acorda de manhã e você vai tomar banho, tem um monstrengo no ralo assim que parece um monte de cabelo, mas não é. Você fica com medo de chegar perto daquilo que você não sabe se é cabelo, o que é aquilo. E aquilo parece que aflige a gente. E algo tão pequeno, dia após dia, cria uma aflição incrível e a gente começa a brigar por aquilo. Ou então, gente, sabe quando você chega no banheiro, você vai escovar o dente, a pasta de dente está apertada no meio? Quando vai acabando, a criatura ainda pega e rosca ela assim, ó, e deixa ela bem boa para você pegar a pasta ali dentro. E aquilo aflige.
consegue enxergar uma saída. Por quê? Porque o coração está aflito. Mas é preciso o silêncio de cada noite para enxergarmos a saída de cada aflição. Qual a saída da pasta de dente? Compre aquele tubo. Eu aprendi a comprar um tubo que não amassa. Se eu chegar em casa e aquele tubo estiver amassado, pode ter certeza que foi obsessor. Não é possível amassar aquele tubo. Aí lá em casa, a resolução foi diferente. Só um entope o ralo do banheiro, porque eu não tenho mais condição de entupir. Então a gente já sabe quem fez aquilo. Então não tem como jogar a culpa um no outro. Então a gente vai achando o caminho, vai achando a dificuldade, a aflição, vai resolvendo e vai passando pela aflição do dia, no silêncio de cada noite reflexiva da nossa vida. É simples assim, só é trabalhoso. É simples, mas é trabalhoso. Depois que nós compreendermos exatamente, no dia que nós começarmos a perceber que as dificuldades, as aflições, os problemas são soluções para que a nossa alma se liberte das nossas imperfeições, a partir desse dia a nossa visão começará a mudar e nós começaremos a enxergar o mundo com olhos espirituais. E se você permitir que o Espiritismo faça isso dentro de você, você nunca mais será a mesma pessoa. Nunca mais será a mesma pessoa. No capítulo 15, no capítulo 6, no versículo 31 a 34, Mateus descreve uma fala de Jesus incrível. Ele fala assim: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Pois essas coisas os gentios buscam de fato. O vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. O amanhã se inquietará consigo mesmo. A cada dia basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. Porque às vezes nós queremos sair dos nossos problemas projetando um futuro maravilhoso, projetando um futuro perfeito, e quando aquilo não acontece, nós também entramos em aflição. Esse ano eu vou fazer 40 anos. E aí, conversando com um amigo meu, ele falou assim: nossa, você já vai fazer 40 anos, que bom. Eu falei, e ele estava aflito, ele está iniciando a vida profissional, saiu da faculdade agora há pouco, casou, e está tentando, está pelejando, está derrapando em alguns momentos, e não está conseguindo alcançar aquilo que ele tinha planejado. Ele perguntou para mim: mas e você? Você conseguiu executar aquilo que você planejou? Eu falei: quase nada. Eu planejei chegar aos 40 anos totalmente diferente. Eu queria várias coisas, eu queria ter construído mais coisas, mas no meio do caminho eu encontrei a doutrina espírita, e ela me desviou do primeiro planejamento, que seria uma lástima se ela tivesse sido executada. Seria angustioso viver como eu queria estar vivendo hoje aos 40 anos.
quando eu planejei isso aos 20. Hoje, eu não tenho nada daquilo que eu gostaria de ter, materialmente, mas tenho muito mais do que um dia eu sonhei ter espiritualmente. Muito mais do que eu mereço, muito mais do que eu sonhei, muito mais do que a minha parca expectativa criou em relação à minha vida. Porque um dia eu ouvi uma voz falando dentro de mim. E disse assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trago-vos a verdade que dissipa as trevas. O Espiritismo, como fez anteriormente as minhas palavras, tem que lembrar os incrédulos que acima deles paira o Deus justo, o Deus grande, que faz com que germinem as plantas e cresçam as ondas. Eu revelei a doutrina divinal e, como um ceifeiro, reuni o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos. Essa é a mensagem do Cristo Consolador no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de ter ouvido isso no fundo da alma, não é possível não ser tocado em algum momento. Não é possível não ser tragado para outras esferas que não só aquelas que nós imaginávamos dentro da pouca perspectiva mundana, superficial e material que o mundo nos apresenta. A aflição de cada dia deve ser visto com os olhos do Espírito para cada noite nos resignarmos e continuarmos em frente, solucionando problemas imediatos ou não, mas caminhando firmemente em direção à nova vida. Já finalizando, gente, o Emmanuel tem outro texto aqui fantástico. Eu queria trazer um pouco desse texto aqui para a gente poder refletir rapidamente. Chama a aflição. Está em Ceifa de Luz, capítulo 31. Ele começa falando assim: cada criatura retorna à terra com a aflição que lhe diz respeito, as lides regeneradoras. A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Aí eu lembro que uma vez eu estava numa reunião mediúnica, muito aflito com as coisas do mundo, muito aflito com as coisas da existência, e um companheiro espiritual se aproximou, o médium deu passividade, e ele, numa mensagem belíssima a todos nós, em algum momento me tocou. Ele falou que todos nós, inclusive os grandes missionários dessa terra, teriam suas aflições vividas aqui, mas que na economia do mundo todos somos devedores uns dos outros. Por isso, a minha aflição, a sua aflição é o que nos une, porque se existe uma coisa que nos iguala nesse mundo, é a dor, é a aflição, porque a dor da mãe que perde um filho na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, em Curitiba ou no interior de qualquer cidade africana, é a mesma dor. A dor da mãe que perde o filho, que mora no Leblon,
É a mesma dor da mãe que perde um filho num gueto da África do Sul. E é por isso que a aflição e a dor nos iguala, para dizer que da carne nada levamos. E que em determinado momento seremos todos iguais. É questão de tempo para que o corpo fique e a alma vivifique. Talvez seja por isso que lá em Macaé a rua do cemitério chama Rua da Igualdade. Quem chega em Macaé e não conhece fala: nossa, mas que legal, Rua da Igualdade, isso é uma postura política, isso é uma postura, né, progressista. Eu falei: vai lá, burro. É uma cultura igualitária, isso sim, é uma proposta de vida reflexiva e profunda, porque nós podemos morar em diversos lugares diferentes, ter sotaques diferentes, cor de pele diferente, ter vindo de qualquer lugar do planeta. O destino do corpo é um só. Se for em Macaé, na Rua da Igualdade. Não tem jeito. E aqui você chegando em Rio das Ostras, também já vem um recado enorme, que na entrada da cidade, que vem de lá para cá, já é o cemitério. Aí eu fui falar com um amigo ali e falei assim: nossa, mas eu cheguei ali na entrada de Rio das Ostras, tinha uma placa bem grande, Rio das Ostras, cidade de gente perfeita. Eu falei: gente, isso estava escrito onde? No cemitério. Todo mundo ali é perfeito. Ninguém se estressa com ninguém. Ninguém toma o que não é seu. Ninguém invade o lugar do outro. Só faltava essa também, né? Você abria lá depois a estrutura lá do caixão e tem um monte de caveira ali dentro, falando: não, isso aqui é meu também. Fica para trás, pouca importância. A minha mãe está enterrada, o corpo, os restos mortais de minha mãe está enterrado no Ceará, do meu pai em Macaé, e nenhum dos dois vivem lá. Nenhum dos dois. Nenhum vive, nem ela vive no Ceará, nem ele em Macaé, porque eu carrego os dois para onde eu for. Eu carrego eles comigo. O que eu sou hoje eu devo a eles. Acreditar nisso eu devo à doutrina espírita, e continuar em pé, lutando diante das aflições da vida, eu devo a Deus. O resto é pueril, o resto é material, e a gente vai aprender a abrir mão dessas coisas. Pouco a pouco isso vai acontecer. Não precisa ficar aflito com isso. Que outro dia eu fui falar isso com uma amiga minha, ela falou assim: nossa, mas eu vou deixar os meus sapatos todos aí. Eu falei: infelizmente vai. Mas não tem como projetar no mundo espiritual? Eu falei: tem. E a casa que eu vivo? É melhor você ir esquecendo dela também. Não, mas é do jeito que eu quero. Vai por mim, deixa ela quieta. Mas eu não consigo de uma hora para outra. Mas ninguém pediu isso. Ninguém pediu isso de uma hora para outra. É por isso que nós estamos aqui na luta diária de cada dia. Abrir mão das coisas é muito difícil. Gente, eu adoro Coca-Cola. Eu adoro Coca-Cola. Chego a dizer que eu posso ser até um viciado em Coca-Cola. Mas eu abri mão da Coca-Cola. Eu não quero mais beber Coca-Cola. Já estou 2 dias sem beber Coca-Cola. E uma vontade dentro de mim não cessa. Então uma coisa é eu deixar de querer beber Coca-Cola. Outra coisa, eu parar de sentir a vontade de beber Coca-Cola. São 2 coisas diferentes. Muito diferentes. A minha amiga ali está concordando comigo, deve gostar também. A mesma coisa as coisas da terra. As aflições que nós vivemos, muitas vezes estão ligadas a coisas materiais. Nós sofremos mais por aquilo que nós não temos do que com aquilo que nós temos.
Nós sofremos mais com aquilo que nós desejamos conquistar do que aquilo que nós já conquistamos. É uma contradição muito grande. Sofrer por aquilo que não está a nosso dispor e não aproveitar aquilo que está a nosso dispor. É preciso reformular, ressignificar, para que as aflições de cada dia encontrem uma ressignificação no silêncio de cada noite. Porque é no silêncio da noite que nós seguimos aquela mensagem do Gilberto Gil: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios. Se eu quiser com que as aflições da minha vida, da vida de cada um de vocês, sejam definitivamente extirpadas, sabe, afastadas da nossa vida, é preciso, no silêncio da noite, apagar a luz, afrouxar os nós, fazer uma viagem interior e pedir a Deus, com todo o nosso coração, que nos permita continuar lutando com a fé que já nós conseguimos construir dentro de nós e com a centelha divina que nos é própria, porque nós temos o DNA dele, do Criador, do Pai. E se existe uma coisa que nós nascemos para fazer, é brilhar, alcançar a luz, sermos felizes, porque quem nasceu da luz nunca se conformará com a treva. Quem nasceu do perfeito nunca se contentará com a imperfeição. Como nos diz o apóstolo Paulo, quando vier aquilo que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E quando desaparecer, nós viveremos dias gloriosos em nossas vidas. Não descuidemos disso. Confiemos que a caminhada é dura, é pedregosa, é torturante muitas vezes, mas o caminho que nos leva até o Pai não será diferente em lugar algum. Galgando novos patamares, nos libertaremos das aflições e, nos libertando dela, seremos cada vez mais felizes, sublimes e verdadeiramente brilhante, como é o nosso Pai. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês aqui, pelos olhares, pela sutileza de nos acompanhar até o final dessa reflexão, porque assim nós aprendemos juntos, porque assim nós trocamos olhares, trocamos vibrações e nos fortalecemos para a estrada da vida. Eu agradeço muito o convite, a presença de todos. Até a próxima, gente. Graças a Deus.